para aqueles que não me conhecem, eu sou o farmacêutico, professor Claudinei Ferreira. Vou estar utilizando um pouquinho aí do seu tempo para a gente poder discutir um pouquinho sobre desafios e oportunidades desse mercado farmacêutico, principalmente para você, né, estudante e quase logo farmacêutico, a gente fazer aí uma breve reflexão, né, do que a gente teve no passado, como que nós estamos hoje no presente e o que nós temos de perspectivas futuras para a nossa profissão farmacêutica. Espero, né, que nesse breve vídeo aqui eu possa ajudá-los a elucidar, né, algumas das questões, né, que você tem e gerar ao mesmo tempo algumas provocações em relação ao caminho que você está trilhando na busca do seu exercício profissional. Vou compartilhar aqui alguns slides para facilitar aqui o nosso entendimento, tá? Então, quando a gente fala de desafios e oportunidades no mercado farmacêutico, eu sempre gosto de trazer algumas provocações e algumas frases importantes. Olha, para a gente projetar o futuro, é necessário a gente conhecer e entender o passado e o presente. A gente precisa voltar no passado, entender o presente, porque o futuro, ele depende de nossas ações atuais. Então, não adianta a gente querer fazer projeções futuras sem a gente ver a história da nossa profissão farmacêutica, sem fazer um contexto de como nós estamos hoje, porque somente a gente fazendo essa reflexão de conhecer e entender o passado e o nosso presente é que nós vamos fazer uma boa projeção para o futuro. Então, vamos voltar primeiro no passado e ver o que a gente teve, né, de termos de profissão. Nessa viagem de passado, algumas coisas eu acho que são importantes e marcantes no histórico da nossa profissão farmacêutica. Primeiro, uma das mais antigas profissões. Né? Doença acompanha o homem desde o seu surgimento. Né? E o que a gente utiliza para tratar as enfermidades são medicamentos. Lógico que no passado nós não tínhamos medicamentos industrializados, mas a gente tinha produtos retirados das plantas, minerais, produtos que eram utilizados e derivados dos próprios animais, né? Como os óleos, as plantas, os minerais, era o que nós utilizávamos no tratamento das nossas enfermidades. Então, estamos diante de uma profissão que é das mais antigas, né, da história da humanidade. E quando a gente volta, né, nesse passado, a gente percebe que lá nos tempos mais remotos, duas profissões caminhavam juntas, a farmácia e a medicina, onde um profissional fazia o diagnóstico e, ao mesmo tempo, ele manipulava os seus insumos e que era utilizado como objeto de terapia, de recuperação da saúde daquelas pessoas que estavam enfermas. Essas profissões, elas se separam, né, no decorrer da história da humanidade. Alguns optaram em fazer medicina, outros optam em estudar sobre medicamentos. E aqueles que optaram em estudar sobre farmacoterapia seguiram o caminho dos antigos boticários, ou também conhecidos como apotecários, que era o dono daquelas boticas ou apotecas e que preparavam seus medicamentos de forma artesanal, de forma personalizada para os seus clientes, né? Com muito carinho, com muita dedicação, com muito amor. Conhecer o cliente pelo nome, ou chamamos, né, de paciente, cuidando, tratando, sanando, era a raiz, né, o cerne da nossa profissão farmacêutica. Até que veio a Revolução Industrial, né, e junto com ela, toda uma tecnologia que levou as caixinhas desses medicamentos prontos para as prateleiras das farmácias e drogarias. E aquele trabalho que era feito pelo boticário de forma artesanal, meio que perdeu um pouco do seu sentido. Né? O farmacêutico afasta um pouco desses estabelecimentos farmacêuticos e vai se dedicar à própria indústria farmacêutica que estava em plena expansão e também aos laboratórios de análises clínicas. E aí a gente tem um gap interessante na nossa profissão, né? Porque o farmacêutico, ele meio que, entre aspas, entrega a esses estabelecimentos o cuidado do paciente para os leigos que lá trabalhavam, os vendedores, os próprios donos, né, dos estabelecimentos farmacêuticos. E esse é um gap que a gente traz, né, para o nosso dia a dia e que também é um desafio que a gente tem em relação a perspectivas futuras da nossa profissão farmacêutica. Nada contra, tá? A entrada da indústria é extremamente importante, porque junto com ela vem toda uma tecnologia e inovação em novos medicamentos, novas formas de tratamento, e graças ao processo e revolução industrial, nós temos um aumento da expectativa de vida. Hoje a gente tem muito mais
certeza que vamos viver mais do que há uns anos, quando a expectativa de vida beirava lá os 35, 50 anos. Hoje a gente está mais ou menos nos 73, 75 anos, médio de expectativa de vida. E aí, a profissão farmacêutica tem, né, um dedinho muito importante aí, nesses dados de melhoria da nossa qualidade de vida e projeções futuras. Mas e hoje, né? Quando a gente vai pensar assim, o mercado farmacêutico hoje, como que ele está? Então, hoje é o segundo maior mercado financeiro no mundo. Nós perdemos apenas da indústria petrolífera, ou seja, a indústria farmacêutica tem um poder, não só financeiro, mas um poder político muito grande no todo o território, né? No mundo inteiro, no mundo globalizado que nós estamos. A gente vê hoje a importância da indústria farmacêutica no desenvolvimento de vacinas. 2021, pandemia, né? SARS-CoV-2, pessoas morrendo. Olha a importância do nosso mercado farmacêutico hoje, graças às indústrias farmacêuticas, graças ao desenvolvimento das vacinas, graças à busca continuada por um tratamento definitivo, né, contra o coronavírus. O nosso setor ele ainda se mostra um setor mais importante ainda para todo o mundo. E aí o setor farmacêutico ele está em expansivo crescimento e renovação mesmo diante dessa crise econômica. A gente pega, né, o que nós temos hoje de mercado nesses últimos 12 meses, a indústria farmacêutica a gente teve um crescimento aí de faturamento na casa de 2 dígitos. Enquanto a maioria das economias mundiais entrarem em recessão, esse segmento farmacêutico ele está em plena expansão, em pleno crescimento. É muito difícil, né, a gente parar e hoje pensar assim, nossa, mas o setor farmacêutico está em recessão? Não, tá? Ainda é uma atividade essencial, as farmácias e drogarias continuam funcionando, as indústrias farmacêuticas também, assim como as distribuidoras, transportadoras e todos os segmentos farmacêuticos onde nós estamos inseridos. Mas ainda temos um oligopólio nesse mercado industrial, né? As 10 maiores empresas farmacêuticas do mundo, né, no ano de 2019, consolidam grande quantidade do nosso mercado, né? Destaca-se aí para indústrias americanas, indústrias alemãs, tá? E empresas aí também associadas nos processos de fusão e aquisição que foram acontecendo nesse mercado farmacêutico. Entre as maiores empresas farmacêuticas do mundo, nós não temos nenhuma indústria farmacêutica nacional. Mas as indústrias farmacêuticas nacionais estão muito atrás disso? Não, tá? Nós temos um potencial crescimento do nosso polo farmacêutico nacional, com empresas que se destacam, né? Esses dados aqui são dados, né, do ano passado, onde a gente tem no ranking, em primeiro lugar, a MS Pharma, Neoquímica, Teuto, Medley, Eurofarma, Germed, Cimed, o Grupo Axê, a Sandoz do Brasil, que pertence também a Novartis, a Prate Dona Dulce aparecendo lá em 10º, ou seja, a gente tem um polo industrial farmacêutico hoje no Brasil em plena expansão. E muitas aquisições, né, que foram acontecendo nesses segmentos nacionais. Multinacionais se interessaram para o mercado farmacêutico, né, onde a Sanofi Aventis vem fazendo a aquisição, né, da Medley, na nossa história, a Pfizer junto com o Teuto, e a perspectiva de novas multinacionais entrarem também no nosso segmento brasileiro. E quando a gente está falando, né, de profissão farmacêutica, estou falando de indústria, isso não mostra um crescimento somente das indústrias farmacêuticas, mas de toda a cadeia produtiva do nosso setor. Desde o processo de pesquisa, né, de novos fármacos, nós estamos aí nesse processo de busca de novos tratamentos para o coronavírus. Das pesquisas a gente produz, vem as indústrias, das indústrias saem o transporte, então o setor de logística é um dos setores que estão crescendo muito hoje no mercado, então eu preciso transportar esse insumo para o ponto de venda, para as farmácias e drogarias, que também continuam em seu processo de expansão, juntamente das indústrias, esses medicamentos vão para os ambientes hospitalares, junto com os ambientes hospitalares vem todo um processo de propaganda, de marketing,
produzido pela indústria farmacêutica juntamente ao prescritor, né, ao médico, ao dentista, e aí inclui até o médico veterinário, e no final, o nosso cliente, o nosso consumidor, né, entrando em contato diretamente com o profissional farmacêutico lá no ponto de venda, nas farmácias e drogarias. E em toda essa cadeia produtiva, né, aqui representado, a gente tem o nosso papel de profissional farmacêutico, conhecedor, né, importante do fármaco, do medicamento. E aqui nessa imagem eu mostro mais ou menos o tamanho desse nosso mercado, tá? A gente tem uma reserva de mercado muito importante para a nossa profissão, tudo que se refere a medicamentos de propriedade exclusiva do farmacêutico, somente nós seremos responsáveis técnicos. Trago algumas áreas aqui para a gente poder fazer algumas reflexões, né? A farmácia hospitalar, a farmácia comunitária, né? E na farmácia hospitalar a gente abriu um pouquinho dentro dela, né? A gente tem a nutrição parenteral, a gente tem a terapia antineoplásica, que são áreas privativas do farmacêutico. Na farmácia comunitária eu tenho tanto ela em nível comercial quanto, né, as drogarias, as farmácias alternativas, que são as terapias ortomoleculares, a aromoterapia, floralterapia, a fitoterapia, né, muito forte aqui junto com a irvanaria, o radiofármacos, também uma área privativa do farmacêutico, a oncologia, está crescendo de clínicas oncológicas, né, e que estão recrutando farmacêuticos que tenham conhecimento em oncologia, principalmente em manipulação, né, oncológica. A geriatria, população envelhecendo cada vez mais, a gente aumenta esse consumo do uso de medicamentos em idosos, e isso amplia para as casas de recuperação de idosos, né? Cada vez que a gente passa numa rua, a gente está sempre vendo, né, uma nova casa de recuperação de idosos, e ali tem medicamento, e ali precisa ter a figura do profissional farmacêutico. Ao mesmo tempo, a pediatria, a farmácia veterinária, né? Eu não vou nem falar muito disso, mas o mercado de pet, é um dos mercados que mais crescem no mundo e no Brasil, está explodindo, né? Ou seja, a gente tem hoje mercado para tudo nessa área de pet, incluindo planos funerários, a gente tem planos de saúde e a gente tem medicamentos. Então, a personalização desses medicamentos para o público veterinário, isso é grande. Então, é um baita de um mercado, a farmácia veterinária. A dermatologia, né, ou seja, o cuidado com a pele, o cuidado com a saúde estética. Então, abre-se um grande mercado, né, para manipulação de ativos dermatológicos. A odontologia, que é uma área que está começando ali agora a resgatar o farmacêutico, né, comprar, manipular, personalizar tratamentos de clareamento dental, de outros insumos que são utilizados, né, na odontologia, né, para ser utilizados na endodontia e etc. Então, outro ramo também que está crescendo muito, a farmácia de manipulação, as farmácias públicas, seja ela uma farmácia popular, né, gerenciada pelo governo federal, uma farmácia de gestão municipal, seja filantrópica ou de uma organização não governamental, a farmácia oftálmica, que está buscando aí um profissional farmacêutico que tem um conhecimento maior na oftalmologia, né, no uso de colírios e também insumos que são utilizados nos procedimentos cirúrgicos, né, na oftalmologia, a antroposofia e a homeopatia. Então, só de farmácia, eu estou apresentando aqui para vocês várias áreas de atuação profissional, que é o mercado farmacêutico que nós temos hoje. Então, quando eu penso, eu quero sim ser um farmacêutico para trabalhar em farmácias e drogarias, perfeito, mas e qual farmácia? Olha o tanto de farmácias que eu apresento para você como uma oportunidade de alocação nesse mercado de trabalho. Então, tem um setor muito amplo nesse setor farmacêutico. Ou seja, se eu volto para as indústrias, a gente também vai ter uma ampla possibilidade de mercado na indústria farmacêutica, tá? Seja na garantia da qualidade, em validação de processos, né, validação de analítica, validação de métodos, validação de sistemas informatizados, assuntos regulatórios, produção de sólidos, semissólidos, líquidos injetáveis, medicamentos, área de P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, o setor de controle de qualidade físico-químico, microbiológico, o setor de logística,
a parte de compra de insumos, a parte de expedição, fracionamento, manipulação de matérias-primas, a área de marketing, né? Desenvolvimento de embalagem, desenvolvimento de materiais de campanha, ou a própria visitação médica. É um setor crescente, como a área de projetos. Então, se eu pego só o setor industrial, eu abro aqui também um leque gigantesco de oportunidades, que deixa muito, né, um baita de mercado para os farmacêuticos. Lógico que para entrar nesse segmento vai ser muito importante a realização de um estágio supervisionado no setor industrial, seja um estágio curricular obrigatório, um estágio extracurricular, para se ganhar experiência, tá? O mercado da indústria exige a experiência prévia desse farmacêutico. Então, se sua vontade é de entrar nesse segmento industrial, já pense em buscar estágios, né, extracurriculares ou curriculares, ou posteriormente fazer uma pós-graduação que possa te capacitar e te habilitar em atuar em algum desses setores dentro da indústria farmacêutica. Como eu falei lá atrás, o mercado industrial é um mercado expansivo. A gente tem vários polos de indústrias espalhados pelo Brasil, Sul, né, o Centro-Oeste, em Anápolis. Em Minas Gerais, a gente tem um polo grande industrial, forte no sul de Minas, agora também em Montes Claros, e aí vai para São Paulo, Rio de Janeiro. Então, a gente tem, né, um mercado expansivo no setor industrial. Também temos um crescimento do setor magistral, né? As farmácias de manipulação, elas resgataram aquele antigo boticário, a personalização do tratamento, a mudança da forma farmacêutica, o desenvolvimento de fórmulas personalizadas. Então, traz toda uma vantagem para um paciente na busca do seu tratamento. E aí entra a farmácia veterinária, a farmácia odontológica. Então, abre-se, né, um leque de oportunidades no setor magistral. Também o mercado varejista. Aqui estamos num processo de consolidação, tá? Um mercado que tende, né, a ser dominado principalmente pelas grandes redes de farmácias e drogarias. Raia, Pacheco, Pague Menos, Araújo, né? A Drogaria São Paulo junto com a Pacheco, que é a DPSP, a Raia, né, a RD, a Raia Drogazil, caminhando junto, as outras trabalhando aí de forma isolada, ou seja, uma consolidação desse setor farmacêutico está acontecendo no varejo. Lógico que a gente ainda tem muita farmácia independente por todo esse Brasil, farmácias de um único dono, que seja do farmacêutico ou de um outro proprietário, mas não podemos, né, deixar de ter um cuidado e uma atenção especial nesse processo de consolidação. As redes que cresceram principalmente nos grandes mercados, nos players principais, né, nas capitais, estão espalhando aí para o interior do estado e acabam, né, gerando uma concorrência com essas farmácias de pequeno porte, essas farmácias independentes. Fazendo uma análise, né, um ranking aí de 2019, dos principais grupos econômicos que nós temos, fazendo aí um paralelo 2017 e 2018, a gente tem a Raia Drogasil como o maior grupo hoje de farmacêutico, né, no Brasil, depois vem a DPSP, Farmácia Pague Menos, vem a Farmácia São João, né, do Rio Grande do Sul, muito forte, assim como a Panvel, as duas concorrendo entre si, vem a Extra Farma no Pará, Araújo aqui no nosso estado de Minas Gerais, Anicei no Paraná, Venâncio no Rio, Tapajós no Amazonas, e a farmácia indiana também muito forte na região do Vale do Aço, cresceu, né, na região do Vale do Mucuri e também no sul da Bahia, né? Então a indiana, que é mineira, acabou crescendo muito também no estado da Bahia. Então é um mercado que vem se consolidando, tá? A gente parar para pensar, mesmo diante da nossa crise, a gente está sempre se deparando com uma nova drogaria abrindo as suas portas em uma cidade do interior ou na própria capital, principalmente nas periferias. A lei do genérico ajudou muito isso. A lei dos genéricos, né, em 1999, incentivou e ampliou muito o nosso parque fabril. As indústrias farmacêuticas nacionais enxergaram os medicamentos genéricos como uma grande oportunidade de mercado, as farmácias e drogarias também assim fizeram, né, e, ou seja, hoje a gente tem um mercado muito forte, que é o mercado de medicamentos genéricos. Até as multinacionais tiveram que se adentrar nesse mercado farmacêutico para não ficarem para trás, tá? Lógico, investir num novo fármaco é um custo muito elevado, a gente vai investir bilhões de reais em uma nova matéria-prima,
Por outro lado, existe uma proteção patentária, né, pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPI, mas colocar um produto que já não tem mais patente, colocar no mercado, o custo de produção ele é muito menor. Então, nós temos aí uma classe de medicamentos que veio para ficar, né? No início, muitas indústrias duvidaram do potencial desses medicamentos genéricos e hoje o nosso paciente ele chega nas farmácias e drogarias procurando pelo medicamento genérico e olha, muitas das vezes ele chega até perguntando pela marca de um determinado medicamento genérico. Olha, eu quero aquele da caixinha azul, eu quero o genérico da caixinha verde, eu quero o genérico da caixinha rosa. Então, existe todo um marketing hoje das indústrias farmacêuticas para divulgarem a marca para o consumidor, para ele poder, né, ser direcionado para aquela marca na hora que ele fizer a aquisição do seu medicamento genérico. A criação da Anvisa também a gente não pode abrir mão, né? Antes disso, os dois, né? Antes de criação da Anvisa e antes de medicamentos genéricos, a gente tem a Política Nacional de Medicamentos, que foi publicada em 1998. E foi graças à nossa Política Nacional de Medicamentos que vieram os medicamentos genéricos no ano seguinte e também a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Aqui a gente tem normatizações, consolidação de qualidade, padrões definidos para as farmácias de manipulação, para as indústrias farmacêuticas, os laboratórios de análises clínicas, registros de medicamentos, ou seja, melhoramos muito a qualidade dos medicamentos oferecidos para a população brasileira, né, graças à criação da Anvisa tão novinha, né, a gente parar para pensar, foi criada em 1999, mas com uma importância tão grande hoje em 2021, né, autorizando ou não a inserção dessas vacinas hoje no mercado brasileiro. Então, temos aí uma marca muito importante, que foi a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Também, no ano seguinte, um outro setor expansivo, que foi a farmacovigilância. Então, com a Anvisa, né, vem a questão da farmacovigilância, o risco na utilização desses medicamentos que nós tínhamos no mercado farmacêutico. Então, temos vários casos de fármacos aí, como o Lipobay, né, que foi relacionado a inúmeros efeitos adversos, o próprio Vioxx, né, que já tinha sido restrito pelo FDA nos Estados Unidos e passou também a ser restrito a sua comercialização pelo risco, né, de acidentes cardiovasculares, acidentes tromboembólicos, isso graças à farmacovigilância. E junto com a farmacovigilância vem esse setor muito forte dentro da indústria farmacêutica, os hospitais sentinelas, né, as farmácias notificadoras, e o nosso papel, né, enquanto profissional da saúde, notificarmos a Agência Nacional de Vigilância Sanitária sobre os riscos na utilização desses medicamentos no mercado. Identifiquei reação adversa, site da Anvisa notifica essa reação adversa, porque isso pode abrir um sinal de alerta para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E aí, a farmácia clínica, né, pessoal? Acho que esse é um ponto que nós temos nos últimos anos, desde a publicação da resolução do Conselho Federal de Farmácia, a resolução 585 e a 586, né, falando da farmácia clínica e da prescrição farmacêutica, nós ganhamos um corpo muito grande aí, e importância, né, no cuidado, no acompanhamento farmacoterapêutico dos nossos pacientes. Tanto que hoje, né, essas redes de farmácias e drogarias que estão dominando o mercado, estão abrindo seus consultórios farmacêuticos, né, as farmácias públicas estão implementando consultórios farmacêuticos, e quantos farmacêuticos estão tendo seus consultórios próprios, né? Eu estou abrindo meu consultório numa sala, em conjunto com outro profissional, dentro de uma clínica médica, estamos ganhando importância. Os planos de saúde já estão inserindo o farmacêutico clínico, porque se sabe, se a gente tem acompanhamento farmacoterapêutico, a gente tem redução de despesas, a gente minimiza, né, gastos, a gente minimiza investimentos dessa população. E a gente acaba tendo lucro para o plano, para a iniciativa privada e para o setor público também, e principalmente para nós farmacêuticos e para a população, que é realmente quem sai ganhando no final com o nosso serviço prestado. Isso também ampliou muito nos hospitais. Hoje, alguns hospitais, a gente tem duas equipes, né, de farmacêuticos, uma equipe que cuida da gestão do medicamento e outra equipe que cuida da gestão clínica. Então, a farmácia clínica no ambiente hospitalar, pessoal, está crescendo muito, né? Desde a admissão do paciente,
o acompanhamento farmacoterapêutico, o monitoramento de reações adversas e uso da farmacoterapia por aquele paciente que está lá internado, até a alta hospitalar. Então, a gente perpassa por todo esse processo, junto com as equipes multiprofissionais de saúde, em prol daquele paciente que está internado, né, em busca da sua recuperação e do seu retorno rápido para a sua casa. O setor público também é um baita de um setor que vem ainda absorvendo os profissionais farmacêuticos, Polícia Militar, em cada uma das unidades federativas, né? Cito aqui como exemplo a Polícia Militar de Minas Gerais, seja o Hospital Militar, seja dentro dos batalhões, então, a carreira militar, a Polícia Civil, né? Entrando aí na questão da perícia criminal, na perícia forense, a Polícia Federal, também dentro do setor público, né? As redes de hospitais universitários, a gente fala aí dos hospitais das clínicas, né, que fazem parte da EBSERV, o Hospital Sara Kubitschek, a gente tem as escolas de saúde do Exército, a Marinha, a Aeronáutica, né, os hospitais públicos, seja municipal, estadual, né, e federal, como eu falei aqui, o Hospital das Clínicas, mas a rede FEMIG aqui no estado de Minas Gerais é muito forte, muito importante, né, com tanto de hospitais que a gente tem hoje dentro da rede FEMIG, abre as portas, né, da inserção desse farmacêutico no setor público. As indústrias farmacêuticas oficinais, né, FUNED aqui em Minas Gerais, Farmanguinhos no Rio, a FURP em São Paulo, LAFEP em Pernambuco, abrindo, né, essa oportunidade, assim como as fundações, né, Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, tão importante, Instituto Butantan. Então, nós temos aí, né, um espaço grande, crescente, para o setor público e a inserção de vocês, né, estudantes e quase farmacêuticos, também no exercício da sua profissão, em prol do cidadão brasileiro. O setor de cosméticos, pessoal, é o terceiro no mercado mundial, é o brasileiro, tá? Primeiro mercado é Estados Unidos da América, o segundo é a China, e terceiro é o Brasil, a gente já está quase ultrapassando a China. A gente cuida mesmo. Antigamente, quem cuidava da estética era só mulheres, os homens entraram nesse segmento, e o consumo de medicamentos, de cosméticos, né, não medicamentos, mas de cosméticos, para o público, ele está crescendo. O cuidado à saúde, a gente não fala mais só de saúde estética facial, mas corporal também, e é um mercado, né, crescente, tanto que os produtos de higiene pessoal e cosmético nas farmácias e drogarias só crescem, né, em mercado. A gente tem hoje a entrada das empresas de cosméticos no home care, né, na casa das pessoas, fazendo vendas diretas, e vários players internacionais entraram no nosso segmento de cosmético brasileiro. Se eu olho para a América Latina, aí ponto, aí nós somos o primeiro mesmo, né, em termos de bilhões de cosméticos, né, de consumo, muito na frente do México e da Argentina, que é o segundo, que é o terceiro mercado. A gente olhar só a América Latina, a gente representa quase 50% de participação no consumo de cosméticos no nosso continente. Então, tem uma baita participação, sim, do Brasil nesse segmento de cosmético. Quando eu olho para o mercado nacional, a gente tem, em primeiro lugar, a Natura, né? Em segundo, o Grupo Boticário, vem a Unilever, e aí multinacionais, L'Oréal, né? E a Colgate-Palmolive. E são segmentos e players tão grandes, né? Que vale se destacar essas duas, né? A Natura e o Boticário. A Natura, que começou, né, inicialmente fazendo vendas diretas, hoje tem lojas próprias, e ao mesmo tempo o Boticário, né, que tinha lojas próprias e passou a fazer venda direta, com outras marcas, né? O Boticário, que nasceu de uma farmácia de um farmacêutico, lá de Curitiba, no Paraná, né? A Natura vem de uma outra história, mas também é uma história muito bonita, a parte, né, de questão de conservação do meio ambiente, de preservação, de sustentabilidade, onde o Boticário também entrou nesse mercado. Inclusive, essas empresas fizeram aquisição de outras, né? Outras marcas entraram, a Avon entrou dentro de uma dessas marcas, ou seja, estamos diante de um mercado crescente. Players internacionais como Mary Kay, que entrou também na venda direta, para poder brigar com um dos segmentos que mais crescem hoje, que é o mercado de cosméticos. E aí, pessoal, a indústria de cosmético está aí, a venda de cosméticos, a distribuição de cosméticos, ou seja, se eu falo só de cosmético, a gente tem um baita de um mercado a ser explorado ainda, tá?
Um outro ponto, a área de alimentos, ó, dieta e suplementação está em crescimento, né? As pessoas passaram a se cuidar mais, né? Tanto com a sua alimentação quanto a atividade física. E esse setor de suplementos vem junto com ele todo o profissional, todo o nosso arsenal de farmacêuticos para poder colaborar com vitaminas, sais minerais, as proteínas, whey protein, creatina, glutamina e etc. Então, nesse segmento alimentício, e aí eu não estou nem falando de alimento propriamente dito, pão, carne, que também é mercado nosso de atuação, mas eu estou focando aqui em dois pontos que estão crescendo muito. A parte de dieta, que entra com a parte de suplementação, né, vitamínica, e também a suplementação de aminoácidos, carboidratos, que também é muito crescente hoje no nosso mercado. O setor de análises clínicas, pessoal, é um setor que passa por um processo grande de concentração, e aí muito mais do que de farmácias e drogarias, tá? A gente tem players muito grandes aí no mercado, como o Grupo DASA. Dentro do Grupo DASA, a gente tem várias marcas, né, que participam do grupo, assim como o Pardini aqui, né, de Minas Gerais, que também tem várias marcas dentro do Grupo Pardini, o Sabin, né, do Distrito Federal, que também cresceu, está presente em quase todas as unidades federativas, tá? Presente aí quase no Brasil inteiro. E o Grupo São Marcos, que também passou por um processo de reestruturação societária e vem crescendo, não só no estado de Minas Gerais, mas também em outras unidades da federação. Então, é um mercado, né, que passa por um processo de inovação tecnológica intenso, tá? Mas que nesse segmento né, de análises, ele começa a enfrentar um pouquinho uma concorrência que está acontecendo hoje no segmento de farmácias e drogarias, que são os testes rápidos, né? Então, as farmácias e drogarias absorveram esses testes remotos e estão absorvendo parte de alguns consumidores. E aí, os laboratórios de análises clínicas têm buscado essas parcerias aí com o segmento farmacêutico, né, no varejo, para poder prestar esse serviço em parceria com farmácias e drogarias. Mas isso aí é uma história de que muitas empresas estão entrando nesse segmento, na área de diagnóstico, que acabam concorrendo diretamente com o setor de análises clínicas, tá? Estética, pessoal, também, né? O cuidado, a saúde. O farmacêutico entendeu, né? Abraçou essa causa. Por quê? Aqui não é só o procedimento, mas é conhecer dos ativos. E quem mais conhece de ativos a serem utilizados somos nós, farmacêuticos, né? Então, quando eu falo de um peeling, a gente já imagina o que eu vou ter para usar num peeling. Ácido cógico, vai ser ácido glicólico, nós vamos usar hidroquinona, é ácido retinóico, né? Ou seja, a gente tem uma percepção de princípios ativos que vão ter um efeito despigmentante, calmante, né? Ou seja, em toda a sua plenitude. Então, o farmacêutico hoje entrou muito forte nesse segmento de saúde estética, fazendo procedimentos, né? Aplicação de toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico, né? Microagulhamento e etc. Então, estamos diante aí de um mercado crescente. Não é só farmacêutico que atua, tem outros profissionais, mas a gente se destaca por realmente conhecer bastante dos princípios ativos, tá? Oncologia, eu já falei para vocês, né? Aqui o grande negócio nosso é uma área privativa do farmacêutico. E aí a gente precisa conhecer bastante de terapia antineoplásica, que muitas das vezes é um conteúdo que quase não é visto nas instituições de ensino, tá? Porque não é uma disciplina obrigatória, e aí vai levar vocês a buscar esse conhecimento posteriori num curso de pós-graduação, tá? É importante, se você tem essa vontade de atuar no segmento oncológico, vai ser necessário fazer uma pós, para a gente poder fazer misturas, né, e preparos da quimioterapia, na terapia antineoplásica, e realmente fazer esse cuidado, incluindo a farmácia clínica, né, o acompanhamento farmacoterapêutico desses pacientes em tratamento de um câncer. Então, é uma área crescente, a gente percebe aí várias clínicas em expansão, um grupo oncoclínicas, né, crescendo aí de forma vertiginosa e etc. Não podemos deixar de falar das práticas alternativas, né? Então, a gente falou de farmacoterapia, de mercado, venda de medicamentos, mas a gente não pode esquecer que a gente tem uma política nacional de práticas integrativas e complementares. E aqui a gente entra com a homeopatia,
né, a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, o uso de plantas medicinais e a fitoterapia, e aí entra toda uma indústria farmacêutica também produzindo fitoterapia. Hoje a gente tem indústrias produzindo também de forma mais industrializada os medicamentos homeopáticos, né? Lógico, existem as suas situações de uso, a antroposofia, né, para estar cuidando desse indivíduo na sua plenitude, o termalismo, a crenoterapia, ou seja, nós temos práticas alternativas que também são utilizadas, né, na recuperação da saúde do nosso paciente, na prevenção de enfermidades, que não necessariamente com princípios ativos, né, com a alopatia. Então, é uma outra área, né, importante, que a gente não pode deixar de ter uma atenção para ela, que são as práticas alternativas e complementares. Farmacogenética, pessoal, o que a gente mais busca hoje é entender de DNA e produzir medicamentos personalizados, né? Medicamentos que possam produzir um mínimo de efeitos adversos para o indivíduo a partir do momento em que eu tenho conheço o sequenciamento do seu DNA. Então, a indústria farmacêutica hoje está produzindo muitos anticorpos monoclonais, né? Muitos fármacos que tenha o máximo de especificidade e o mínimo de reações adversas. Então, para quem está alocado, que tem muito interesse com genética, está aí uma baita de uma oportunidade que eu falo aqui para vocês. Farmacogenética é a ciência do futuro, junto com a inovação, a nanotecnologia, mas genética, pessoal, a gente não pode abrir mão disso, tá? Isso é futuro da profissão farmacêutica. Vacinas está aí, né? Foi autorizado, né, que o farmacêutico possa fazer aplicação de vacinas, foi autorizado que farmácias e drogarias podem aplicar vacinas, e agora as redes de farmácias e drogarias estão abraçando esse processo já de vacinação contra o coronavírus, né? Parceria com o Ministério da Saúde para ampliar o acesso, para diminuir a aglomeração, as farmácias já estão oferecendo, né, a parte de vacinação. Então, também aí, um outro caminho que o farmacêutico adentrou, né, que inicialmente era dos enfermeiros, e a gente entrou nesse mercado agora, também participando do processo de vacinação, que seria a prevenção da saúde, tá? E o mercado farmacêutico, né? Quando a gente para olhar, esse mercado hoje ainda é um mercado com ponto de interrogação, tá? E aí eu deixo algumas perguntas, algumas provocações para vocês, né? O que você deseja para a sua vida profissional? Você que está aí, né, caminhando, ou talvez já esteja alocado no mercado de trabalho, como farmacêutico, realmente é isso que você quer, né? Trabalhar numa drogaria, trabalhar num laboratório de análises clínicas, trabalhar numa distribuidora, ou você almeja alguma coisa diferente para a sua carreira? O que você deseja para a sua vida profissional? Você que está aí, estudante, caminhando para se tornar um farmacêutico, diante desse tanto de mercado que eu mostrei, qual é aquele que te chamou um pouco mais a atenção, né? Qual é aquele que você quer realmente acordar de manhã e prestar o seu serviço com prazer, com alegria, né? E voltar para casa feliz, né? Não voltar para casa triste, chateado por estar fazendo uma coisa que você não gosta. Então, deixo essa pergunta. O que você deseja para a sua vida profissional? Por quê? Você é o fruto das suas escolhas. A partir do momento que surge uma vaga de mercado, você participa do processo seletivo, é porque você quis participar do processo. Ninguém te obrigou a isso. Duvido que alguém tenha te obrigado a participar daquele processo para conseguir aquela vaga. E depois você entra naquela empresa e fica reclamando o tempo inteiro porque você entrou naquela empresa, porque eles te pagam mal, porque eles não te valorizam, mas quem escolheu participar do processo foi você. Foi você que escolheu participar de um concurso público sabendo que o salário era um salário definido e era um salário baixo, mas você aceitou participar, foi aprovado e depois não adianta reclamar, tá? Então, por quê? Você é fruto das suas escolhas. Não está satisfeito na drogaria, não está satisfeito no concurso público, né? No seu cargo concursado, sai, né? Vai em busca daquilo que te traz felicidade, prazer e alegria. Busque o seu caminho. Porque o nosso maior desafio hoje na nossa profissão ainda é quem que eu dou atenção? Para o anjinho do bem ou o anjinho do mal? Né? E esses dois ali, ó, o anjinho e o capetinha tá o tempo inteiro infernizando
a nossa vida, né? O capetinha e o anjinho tentando corrigir. O anjinho vem de vez em quando e o capetinha está lá o tempo inteiro falando coisas que muitas das vezes vai nos desviar dos nossos preceitos éticos, tá? E aí, esse é o nosso maior desafio hoje na profissão farmacêutica, né? A ética, né? E ética não é só uma palavra, a gente precisa praticar. A gente tem que fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que fosse feito conosco, né? A gente fala muito de empatia, né? Se colocar no lugar dos outros. E ninguém gosta de ser passado para trás. Por que que a gente vai fazer isso com as pessoas? Por que que eu vou querer ganhar um proveito em algo que eu não teria direito naquilo, né? Ou seja, esse ainda é o maior desafio. Porque quando eu vou para o mercado, ainda tem farmácias e drogarias empurrando medicamento nas pessoas, a gente tem venda de medicamentos que precisariam de reter receita sendo vendidos sem retenção de receita nenhuma nas farmácias e drogarias, trocas de princípios ativos nas farmácias de manipulação, erros na liberação de laudos de análises clínicas, medicamentos muitas das vezes sem procedências de qualidade entrando no mercado. Então, esse ainda é o nosso desafio, né? Ética, né? Não é só uma palavra. A gente precisa colocar isso em prática, né? Se colocar no lugar do outro, não querer se apropriar do serviço, do cargo do outro, né? Fique feliz, né, pelos voos que o seu amigo conquistou. E não fique triste, né, e queira desejar o mal para ele porque ele se destacou melhor do que você. Cresça junto com ele. Por quê? A gente ainda está no momento de um grande conflito no nosso mercado. De um lado, nós temos estabelecimento de saúde e outro, um estabelecimento comercial. E nós, farmacêuticos, ficamos no meio desse caminho, porque muitas das vezes nós não somos o proprietário desse estabelecimento. Aquele local onde eu estou, ele é um estabelecimento de saúde ou ele é meramente um estabelecimento comercial? E o que está acontecendo no mercado, né, varejista brasileiro é encaminhar muitas das vezes de estabelecimento de saúde para simplesmente um estabelecimento comercial. E aí é vender medicamentos, empurroterapia, e não é essa a nossa essência do nosso segmento. Deixo algumas dicas aqui rápidas para vocês que eu acho que pode agregar, né, na formação de cada um que está aqui me assistindo nesse momento. O que eu chamo de dicas farmacêuticas. Comece a gostar e acreditar em você. Talvez a sua mãe seja a pessoa que mais acredite em você, né? Você fala assim, nossa, tem mais alguém além de mim? Sim, a sua mãe. A sua mãe, ela vai sempre acreditar em você. Mesmo que você esteja no caminho errado, ela vai acreditar. Mas não adianta ela gostar e acreditar se você não acreditar e confiar. Seja autoconfiante. Olhe para o espelho e fala assim, esse cara é foda. Esse cara é bom de serviço. Esse cara vai fazer o melhor que ele pode fazer hoje no estágio. Ele vai se dedicar ao máximo que ele pode hoje na empresa. Eu vou fazer o meu paciente feliz no dia de hoje. Então, se você é uma pessoa desacreditada, que olha para o espelho e só vê os seus defeitos, para com isso. Olha para o espelho e fala assim, esse cara aí, ele é foda. É o cara mais bonito que existe na face da Terra e é um cara que vai conseguir realizar todos os sonhos que ele precisa para a vida dele. Então, comece a gostar e acreditar em você. E, olha, ultrapasse as paredes da faculdade. Ultrapasse as paredes que te atrapalham. A gente fala assim, quebre os muros e construa pontes. Comece a olhar para outras coisas. Não fique focado num único segmento. Falo isso muito com os alunos e eu fico muito feliz quando eu vejo isso. Farmacêuticos que estavam totalmente desanimados em trabalhando em drogaria, hoje estão totalmente realizados trabalhando com estética. Aqueles que ficavam nas farmácias de manipulação, hoje trabalhando com acupuntura, atendendo o paciente, ou seja, veja, né, o nosso mercado como um mercado promissor. Ultrapasse as paredes, faça estágio, né? Busque outras oportunidades além do que a própria instituição te oferece. Também, seja diferente dos demais. O seu currículo tem que ter alguma coisa de diferente, porque quando a gente está no mercado, brigando, né, disputando por uma vaga, eu tenho muitas pessoas ali ao mesmo tempo. Alguma chama mais atenção, alguma tem a lâmpada acesa enquanto as outras estão com as lâmpadas apagadas. Seja a lâmpada acesa. Então, você tem que desenvolver alguma competência, alguma coisa em você para você se diferenciar dos demais que estão concorrendo contigo pelo mesmo espaço no mercado de trabalho. E como que a gente vai fazer isso? Você vai buscar um caminho.
vai buscar algo que você possa fazer para ser diferente dos demais. Não vou ficar aqui te dando todas as dicas, porque você tem que ter a capacidade de enxergar além das paredes, tá? Digo 2, mas falo, perseverança e otimismo, né? Não desanimar. E eu posso trazer até uma outra palavrinha importante aqui, resiliência. Você vai ter muitas pedras no caminho. Você vai tropeçar, você vai desanimar. E acredito que muitos já tentaram desanimar vocês nesse caminho da vida. Não, para que você vai fazendo faculdade? Não, mas você foi escolher logo ser farmacêutico. Ou seja, não pense por aí. Resiliência, perseverança e seja otimista. Acredite que sempre um dia vai ser melhor do que o outro. Você não nasceu apenas para sobreviver, você nasceu para fazer a diferença. Então, seja diferente, faça a diferença, faça algo que outras pessoas normais não teriam a capacidade de fazer. Então, pense nisso. Para isso, a gente precisa de relacionamento, network. Seja amigo das pessoas. Crie seus relacionamentos. Entre nas mídias sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, mas busque relacionamentos construtivos, né? Seja amigo dos colegas de sala, seja amigo dos colegas de profissão. Não enxergue seu colega de sala ou seu colega farmacêutico como o seu concorrente, não. Enxergue ele como um companheiro. Algo que, se hoje ele ocupou a vaga que eu almejava, eu tenho certeza que amanhã ele vai me dar uma oportunidade de ocupar uma vaga do lado dele. Então, crie relacionamentos, porque isso vai fazer muito falta na vida de vocês, tá? Networking. E olha, domine a web, pessoal. Outro dia mesmo eu estava dando uma palestra sobre o mercado farmacêutico nos próximos 20 anos, né? O mercado digital está aí, né? As pessoas compram pela internet, as crianças hoje acessam os aplicativos, fazem tudo no celular. Essas crianças amanhã serão os nossos consumidores, serão os nossos pacientes. A gente tem a telemedicina entrando muito forte hoje, né? O e-commerce, tudo a gente faz pela internet, e nós farmacêuticos também temos que entrar nesse mercado. Então, domine a web, tá? A web 4.0, 5.0, 10.0, 200.0, mas a gente tem que estar no mundo tecnológico. Temos que sair do mundo jurássico e entrar nesse mundo da tecnologia. E, além disso, domine outra língua. Não adianta você pensar que você vai se destacar no mercado falando mais ou menos a língua portuguesa. A gente precisa ir além, tá? O inglês hoje já não é mais um diferencial. O inglês hoje é uma língua obrigatória. Ter uma segunda língua, aí sim a gente já começa a pensar em ser diferente nesse mercado farmacêutico. Mas domine uma língua. Tem muitos aplicativos gratuitos hoje no celular que você utiliza para poder aprender uma língua diferente. Tem muita gente com canais no YouTube dando dicas importantes, né, de falar uma língua, o espanhol, o inglês, o francês, o italiano, o mandarim, tá? Mas pense, só o português, more or less, que você fala, isso não vai te levar muito à frente no mercado onde você deseja chegar. E além disso, sonhe, tá? Sonhe seus sonhos de olhos abertos e transforme esses sonhos em realidade. Coloque a cabeça no travesseiro e sonhe mesmo. Pense o que você quer, o que você deseja, onde você quer chegar. Mas não fique só nos sonhos, né? Desperte, levante, escreva no papel, cole no seu armário. O que você tem de meta para o próximo ano? Para toda vez que você abrir seu guarda-roupa, o seu armário, você vai se deparar com aquela frase, aquela meta que você colocou na sua vida e você não vai esquecer. Porque aquilo que a gente não vê, a gente esquece. E metas que não são escritas são metas que vão desaparecer no tempo. Então, sonhe, mas transforme esses seus sonhos em realidade. E olha, não seja como um porco. O porco, ele anda sempre olhando com a cabeça para baixo. Não é questão de sujeira e porcaria, falta de higiene, isso também é importante, mas olhe, né? Olhe para o mundo. Veja todas as oportunidades que acontecem. Olhe para a natureza, contemple, né, esse meio ambiente lindo e maravilhoso, né, que Deus fez por nós. Olhe para uma árvore, olhe para a rua, olhe para os rios, né? Olhe para o mundo, olhe para aquele colega, aquela pessoa que está na rua precisando de um prato de comida. Seja solidário com as pessoas.
porque é tão prazeroso quando a gente pratica uma palavrinha hoje que está tão em moda, chamada gratidão, né? Seja grato por tudo que você tem, seja grato pelas pessoas que estão ao seu redor, seja grato por tudo aquilo que você puder contribuir e receber das pessoas que estão ao seu redor. Então, olhe para o mundo e agradeça. Porque agradecer, pessoal, é a arte de atrair coisas boas. Então, seja grato, agradeça. Quanto mais a gente agradece e fala obrigado, mais coisas boas a gente está absorvendo, tá? Como eu disse, pratique a gratidão. Então, depois de tudo que a gente fizer, seja grato por tudo aquilo que você conquistou na sua vida. E nunca se esqueça que nós somos profissionais da saúde. E como profissional da saúde, a gente tem que ter sempre o foco em prestar o melhor serviço ao ser humano. Não podemos esquecer de humanizar as pessoas e não focar simplesmente na venda e comercialização de um princípio ativo, mas de entender das dificuldades daquele ser humano de utilizar aquele princípio ativo que nós produzimos e colocamos no mercado à disposição dele. As perguntas eu deixo aqui para vocês, se quiserem escrever aqui no meu comentário, né? Faça aí algum questionamento que vocês quiserem fazer. Agradecimentos, elogios, eu também agradeço, tá bom, pessoal? Deixo aqui nessas breves palavras, né, o meu muito obrigado. Se você gostou aí, escreva lá, como diz, né, os blogueiros, inscreva no meu canal, dá uma curtidinha aí, compartilha e etc. Tá aqui, deixo as minhas mídias sociais, tá o meu Facebook, deixo o meu Instagram profissional, aqui eu divulgo muitas vagas e oportunidades no mercado farmacêutico, então vale a pena seguir lá, @prof.claudinei.ferreira, ou me seguir também lá no meu Facebook, prof.claudinei.ferreira. Pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que nessas breves palavras, né, eu tenha ajudado vocês a entender das dificuldades, os desafios e as oportunidades que nós temos no mercado farmacêutico. Ok? Um abração, fiquem com Deus, a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.